Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Como é que faz para o sócio-torcedor ter direito a voto numa eleição presidencial, por exemplo? Bom, isso é uma discussão profunda em que os conselhos ainda não se debruçaram sobre essa possibilidade. Porque o sócio-torcedor, o nome é equivocado, não é sócio. Você participa de um clube de vantagens para a compra de ingressos, dos jogos de futebol do Flamengo, dos jogos de basquete. É uma espécie de clube de vantagens. O que seria possível, né, do ponto de vista político, para você avançar para um colégio eleitoral maior, porque é como a gente estava a falar, não pode uma nação que tem 53 milhões de aficionados ter uma eleição decidida por 2.100 conselheiros, 2.100 sócios. Isso não reflete. Há uma distorção. Como é que nós podemos furar essa bolha? Mudar esse retrato? E esse é o retrato. É um pouco mais de 8 mil com capacidade de votar, 2 mil estão presentes. Sim. E representam a paixão de 48. De 53. Eu já só acho que são 53. Aí nós temos, aqui no balanço nós observamos, são 89 mil sócios torcedores. Como é que a gente pode tirar proveito desse número? Porque isso seria um retrato bonito. O Flamengo ter a sua eleição definida por quase 100 mil sócios, né? Em 95 nós tivemos aquele projeto Seja Sócio. Meu pai, junto com o Kleber Leite, eles criaram a categoria de sócio Off-Rio. Isso. E infelizmente, o Off-Rio sofreu a mensalidade sofreu um reajuste tremendo. E ela foi limitada. O que seria um título para a pessoa basicamente ajudar, que o dinheiro todo da mensalidade vai direto para o Flamengo. Todo. E o programa Nação Rubro-Negra, quando você contribui, você tem um custo. Você tem um parceiro que administra aquele recurso, aquele programa, né? A operação. Então a verba não vai toda para o Flamengo. Por que a gente não pode migrar essa verba? É uma possibilidade, toda direto para os cofres do clube. De que forma você pode fazer isso? E de que forma você poderia admitir uma eleição no Flamengo com 89 mil, com 100 mil votantes? É fazendo uma transição desse programa para um Off-Rio. Mas de repente poderia, por exemplo, a gente tem ali várias categorias de sócio-torcedor. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, o melhor plano, deve ser, sei lá, 50, 60 reais. Aí você poderia falar assim, olha, lógico, isso depois de um longo debate, não tô falando que, vamos fazer isso de qualquer jeito. Tem que ter um tempo de carência, tipo assim, ó, você aderiu ali a possibilidade de votar, quero votar para presidente, tu vai ter um tempo de carência ali, né, igual a gente tem do clube, o sócio proprietário tem 2 anos e as demais categorias 3 anos. E aí, esse cara, por exemplo, ele paga 60, ele quero ter direito a voto, ou seja, eu quero ter uma participação política, sei lá, o cara vai pagar mais 30 reais, mais 40, vai pagar 100, e aí, conforme cada plano, você vai vendo essa questão. Eu acho que aí resolveria aquilo que a gente até falou aqui na semana passada com o Valim, de democratizar a eleição do clube. Aí você consegue, porque a gente vê Vasco fazendo isso, né? Ali do nosso lado, lá na Lagoa. A gente vê Internacional, que tem mais de 100 mil pessoas votando lá na eleição deles. Eu acho que essa é a melhor maneira de você tornar a eleição democrática. Aí eu quero que você complemente o seguinte. De qualquer forma, tendo eles ali, o torcedor do Flamengo votando, vamos botar aí, botando a faixa de 100 mil, eu não vejo ainda a participação, porque assim, a gente daria, eu tô falando da gente porque a gente é sócio do Flamengo, a participação para ele nos conselhos, ele poderia participar, por exemplo, do corpo transitório, do Conselho Deliberativo, justamente para ter essa representatividade, ou só daria direito ao voto a ele? Isso precisa ser objeto de uma grande discussão no cenário político do Flamengo. Eu, no meu plano de governo, por ideia da própria Juliane,
nós sugerimos que o programa Nação Rubro-Negra fosse administrado pelo próprio Flamengo, porque nós acabaríamos tendo mais uma parcela significativa a mais do que um terceiro administrando. E na própria plataforma do Nação Rubro-Negra, você tem lá o mínimo, o máximo, você pode colocar, adicionar. Eu quero doar, eu quero que esse dinheiro vai para o futebol, mas você pode querer também para o futebol feminino. Você pode fazer, dentro do próprio sócio-torcedor do Flamengo, uma opção, um link. Lá, eu quero R$20, R$30 a mais para o futebol feminino, para a ginástica olímpica. E você pode também, após uma ampla discussão, colocar direito a voto. Sim. Ó, o Haroldo Couto tá mandando mensagem aqui, com certeza ele tá acompanhando, mandar um beijão pro Haroldo aí, um abração pra ele. Ele falou que o sócio-torcedor para votar tem que ser igual à eleição nos Estados Unidos, ou seja... Delegados. Cada grupo de 20 ou 25 elege um delegado e esse delegado tem direito a um único voto. Mas vira uma eleição indireta, né? Seria... poderia ser uma caminhada, eu concordo que seria, mas acho que ainda é indireto. Ainda é indireto. Mas é um As passo... embaixadas representam um delegado. Que você falou disso. Isso foi objeto de muita conversa com o próprio Haroldo, para ver uma abertura, porque o que precisa ser mudado é esse recorte. Esse recorte do Flamengo ter o seu presidente eleito por 2.000 pessoas e um colégio eleitoral de 8.000. Esse que é o recorte. E representar uma nação com 53 milhões de apaixonados. Esse recorte que precisa mudar. Agora, o que vamos fazer? Só que na política isso demanda muita conversa, isso demanda uma mudança de mentalidade. E como monetizar isso, né? Porque é importante entender que o Flamengo precisa monetizar. Ele tá até questionando questão de se chegar a um milionário... pagando. Mas assim, isso nunca aconteceu, né? Porque a gente tinha o Off Rio, por exemplo, né? Criado lá nos anos 90, era, eu lembro que... R$50. Não, nem isso, eu lembro que em 2008 ou 2009, era R$15. Eu já tinha interesse de querer ser sócio do Flamengo e tal, mas lógico, não podia, morando em São Gonçalo e tal, e era R$15. Qualquer um, vamos pegar na época ainda por cima. Qualquer um poderia chegar ali e falar, vou comprar aqui sei lá quantos títulos, na época talvez se precisava de muito menos, né, muito pouca gente votava e... Então assim, lógico, é um debate que a gente tem que fazer, O né? Flamengo optou por dar relevo e dar importância na questão da publicidade, do marketing, no programa de sócio-torcedor, que o nome está equivocado de ser chamado de sócio. É um programa que é um clube de vantagens. O Flamengo deu ênfase à captação, né, de receita dessa linha. E, por óbvio, a sede da Gávea tem uma limitação territorial. Você não consegue colocar 100.000 pessoas frequentando. Então, por isso que isso precisa ser objeto de um estudo aprofundado do limite territorial, porque hoje as escolinhas do Flamengo estão lotadas, tem fila de espera para todas as escolinhas. Então é natural que no objeto ali territorial, nos limites territoriais do Flamengo, você não consegue abrigar 100.000 sócios. Não consegue ter 100.000 frequentadores. Sim. Mas você pode ter 100.000 votantes. Como é que nós vamos, através de um debate amplo, um debate que, primeiro, vamos ampliar o colégio eleitoral? É isso. O que nós percebemos é que o caminho da direção foi o contrário. Vamos diminuir os off-Rio. E foi aprovado no Conselho Deliberativo que os off-Rios tinham que ser limitados. E isso é uma guinada ao fechamento do clube e não à abertura. Por isso que quando eu falo do perigoso caminho da autocracia, são de acordo com esses movimentos. Você diminuir o colégio eleitoral através da limitação do off-Rio, coibir a presença de algumas pessoas da imprensa de cobrir. O Flamengo, nunca antes na história do Flamengo se processou tanto jornalista. Essa intolerância à crítica com abertura de processos contra pessoas que não são alinhadas politicamente com o poder constituído. Então, isso tudo demonstra, na minha opinião, uma guinada perigosa para a autocracia.
Só para rapidinho, Rafa, só para continuar essa questão do off-Rio, do voto, você durante a campanha, né, junto com o Walter, com o Ricardo, defenderam o voto à distância. Sim. Né? E aí teve toda uma questão jurídica envolvida, que o Walter acabou ajuizando a ação, ganhou na primeira liminar. O Flamengo conseguiu derrubar a liminar, o Walter não quis tocar adiante, e aí se tem lá um projeto, né, de voto à distância, segundo me informaram que seria um voto pelo correio, né? Eles querem adotar, olha só, você tem, né, várias maneiras de fazer isso de forma eletrônica. O Vasco fez, né? Tem muita gente que gosta de comparar o Vasco, né? Parece que o Vasco vive no século passado. Aí a gente fala assim, não, nós vamos adotar o voto à distância, mas a gente vai fazer aqui uma peça para poder mudar o estatuto pro cara fazer voto via correio. Beleza, tem esse projeto lá. Por isso que eu tô falando da questão da celeridade, que eu venho cobrando o presidente do Conselho Deliberativo e, não, tá na comissão de estatuto, Você tem alguma informação? Como é que você vê? Porque eu queria te perguntar até juridicamente, porque você tem a questão da Lei Pelé, aquela como é que se fala? Interpretação que eles deram, que eles conseguiram até derrubar, eliminar. Eu tenho certeza que se o Walter recorre ali, ele tinha ganho, tinha embargado aquela eleição de 2021. É um tema extremamente divergente, porque a própria Constituição determina, ela cria a autodeterminação dos clubes, ela garante Sim, que os clubes... mas não que os clubes se sobreponham à lei. Sim, mas existe um artigo constitucional que garante ao clube o poder de se autodeterminar. Sim. E existe uma lei infraconstitucional que argumenta sobre a possibilidade, uns interpretam que determina, o voto à distância. E eu penso que o voto à distância é uma questão de saúde, é uma questão participativa. O voto à distância já é uma realidade no Flamengo, porque você se recorda, nós votamos à distância através de e-mail, prestação de contas, né? Já é uma realidade, só que é uma realidade ocasional, para quando interessa. Quando não queriam debater as contas de 2020, no período da pandemia... Que não foi nem culpa deles. Porque as contas foram deficitárias. Mas não foi culpa deles, né? Aí não houve debate das contas. Agora, como é isso? O Flamengo publicou o balanço agora, dia 31, tá todo mundo nos grupos de WhatsApp discutindo o balanço do Flamengo, parabenizando. Sim. Né? O balanço foi positivo. Agora vamos conhecer nos detalhes ali o que pode melhorar. Em 2020 nós tivemos a votação à distância, por e-mail. Ou seja, quando convém, a votação é à distância. Porque não tem uma regra no estatuto. Salvo engano, houve uma reunião e que isso foi, inclusive, rejeitado nessa própria reunião virtual, que foi na mesma reunião que votou a questão da limitação do off-Rio, houve uma emenda que estabelecia regras para a votação à distância. E foi rejeitada. Então, fica a critério de quem está lá no exercício do poder falar, hoje eu vou fazer a votação por e-mail. E logo o Flamengo, né, que é o time da massa, né, que é o time do povão. Conselho, o Flamengo não ser pioneiro nisso já é uma piada. Você quer ver um negócio? No conselho, quando você entra no conselho, você vai lá, assina o livro e tal, você recebe uma plaquinha, né, que é como se fosse o escudo do Flamengo, um lado é preto, outro lado é vermelho. Uhum. E aí você vai votar, e tem assuntos que assim, tipo lá, votação do Kleber Leite, não sei o que, aí tu vai votar. Não tem como você pegar aquilo ali no olho. Aí você faz o quê? Você vai urna, né? Vai botar ou então bota numa caixinha, bota aqui, bota lá. E tem votação que chega ali e o cara vai no olhômetro, amigo. No olhômetro. Você tá sentado e vai assim, ó, quem é a favor, vire a placa vermelha. Aí você tem que olhar. Cara, um negócio assim... Não, e no olhômetro... Programa de auditório, né? Faz barulho aqui, quem quer. E no olhômetro... Olha. Não queremos processos aqui nesse Pode Falar, mas é uma edição muito, muito bacana. A gente passaria mais horas. E no olhômetro olha aí, complicado, né? Segura aí. Devido até eu mesmo uso óculos, né? É complicado, de decidir ali no olhômetro. Mas já teve votação que aí... assim, tem o lance de ganhar no grito, né? Você levanta... aí eu falo assim, ó... pelo que eu vi aqui, foi sim, né? Aí eu... Não, então vamos botar na mesa. Bote na mesa aqui, vamos contar. Meu irmão, tu tem que ir pra fila, né? Tu tá ali, né? Eu tô ali, doido pra beber um café, doido pra poder fumar um cigarro. Aí eu putz, vou ter que pegar a fila. Pô, podia ser... Cara, na câmera tu tem um negocinho lá, os caras votam ali na mesa. Explica isso pra um presidente de um BRB, Porra. que é um executivo... né, festejado. Como é que você explica isso
Vê se no Mercado Livre, no Conselho do Mercado Livre, né? Se empresas você compra e recebe no outro dia. Empresas que faturam 1 bi. Nós temos que pensar dessa forma. O Flamengo fatura 1 bi. A gente não pode ter uma ocorrência dessa. Isso precisa ser sanado, porque isso não é a estatura do Flamengo. Isso não é a nossa estatura hoje faturando 1 bi. Empresa nenhuma que fatura 1 bi vai ter um sistema desse de votação. Isso é brincadeira, né? Daqui a pouco eu tenho uma ideia genial. Aí vai ser que nem The Voice, cadeirinha. Não, vira a cadeira. A ideia é genial, vota à distância. Vamos votar pelo correio, pô. Pelo correio. Correio que hoje. Não faz sentido. Porra, cara, você tem, né, várias maneiras. Até o Michel Elal tá aqui comentando também, mandar um beijão pro Michel, né? E ele falou, ó, tem que automatizar isso, né? O Michel que é muito ligado a essas questões também. Ô, Túlio. Grande amigo Michel Elal, meu querido amigo já de 2 gerações. Foi um leão na campanha, foi meu candidato a presidente da Assembleia Geral. Conhece muito de Flamengo. E numa faculdade, que é a melhor de todas, na Faculdade da Vida, ele teve o melhor professor em casa, que foi o ex-presidente Jorge Elal. Beleza, hein? Que é um símbolo daquele dirigente ainda paternalista, daquele dirigente... O cara que dava dele pro Flamengo. E o Elal tem essa escola. E essa é uma escola muito importante para a gestão do ser humano esportista de alto rendimento. Você entender a necessidade do atleta. E o Elal, o Michel, é um pós-graduado nessa faculdade, do qual o pai dele é um grande professor. Outro grande rubro-negro. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.